Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa e eu sou bolsista do projeto Cinema Consciência. Para quem não nos conhece, o Cinema Consciência é um projeto de extensão da UENG Unidade de Divinópolis que tem por objetivo promover discussões científicas com base em determinado filme. A ideia inicial do nosso projeto era transmitir o filme na unidade da UENG e após realizarmos discussões. Mas devido ao cenário atual, nós adaptamos as discussões para o formato de transmissão ao vivo. O debate de hoje conta com a presença do professor Richardson, desculpa, Pontoni, publicitário, fotógrafo e documentarista, professor do curso de Publicidade e Propaganda da UENG Unidade de Divinópolis nas áreas de audiovisual e mídias digitais, e do professor Valderi de Castro Alcântara, doutor em Administração pela Universidade Federal de Lavras, professor e coordenador do curso de Administração da UENG Unidade Cláudio, e líder do grupo de pesquisa Inovação, Organizações e Sociedade. O filme no qual o debate será baseado hoje é um filme que se chama Fome de Poder. Ele conta a história da ascensão do McDonald's. Caso você que esteja nos assistindo tenha alguma observação, alguma pergunta, eu peço para que vocês deixem nos comentários. Agora eu vou passar a palavra para os professores. Vai primeiro, Valderi? Pode começar, professor. Eu começo, sim? Faz 10. Pode ficar à vontade. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria agradecer o pessoal do projeto Cinema Consciência. Aliás, é um nome sensacional. Eu sempre fui fã desse projeto. Durante umas vezes, assim, umas 2 vezes, eu tive tempo de passar no auditório rapidinho para ver algumas coisas. Eu acho assim... Bom, sou suspeito para falar, porque minha formação também é no audiovisual, né? Então, assim, eu vejo com bons olhos esse projeto e esse trocadilho consciência, né? Sobretudo nesse momento em que a ciência ela é negada, né? A ciência ela é negada e quem está atrás da ciência, compartilhando a ciência, produzindo ciência, eu não vou nem falar que é o zero à esquerda, não, porque o zero à esquerda tem uma função numeral também, né? É nulo, né? Infelizmente, mas com certeza a gente vai estar aí para vencer isso. E assim, muito obrigado, gente, pelo convite aí para participar desse projeto, que falar de cinema é sempre bom, e falar, sobretudo, nessa perspectiva multidisciplinar. É claro que eu não vou falar aqui de aspectos técnicos da cinematografia, não é o lugar, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre o filme, enfim. Como é que vai funcionar, professor? Eu me apresento, volto em você agora, eu vou falar direto, como é que é isso? Só para a gente dar uma organizada a respeito. Pode falar direto e depois passa para mim. Tá, eu tenho esse negócio aqui, que tem 5 minutos. Falando em ciência, é a coisa mais analógica que isso é impossível. Excelente. Então eu vi assim, ó, que eu fico menos, eu sou ansioso, eu fico menos assim quando eu vejo. Se eu ficar vendo uma contagem regressiva de número é complicado e tal. Aí eu sei que é 5 minutinhos ali. Quando então, minha vez eu levanto. Bota fé, massa. É um filme interessantíssimo, assim, né? O Michael Caine é um cara, é um ator já conhecido, né? Ele fez Batman, fez uns outros filmes aí, alguns filmes engraçados bem de Sessão da Tarde, que é essa coisa de Hollywood, né? Até o Robert De Niro tá fazendo filme de Sessão da Tarde, né? O nosso querido Robert De Niro aí, de tantos filmes aí de mafiosos, né? E falando de máfia, né? Não posso deixar de fazer um paralelo também a respeito disso. Claro que eu não vou chamar o McDonald's mafioso, essa coisa toda, não é por aí, mas eu vou fazer daqui a pouco, eu vou tentar introduzir isso, uma analogia com Poderoso Chefão 3, quando a gente fala de mercado imobiliário, olha que loucura. Mas trazer isso para o nosso dia a dia, mas de uma forma conjuntural, né? Mas vamos lá. E também não tem como a gente não falar disso sem a gente trabalhar a conjuntura da época.
né? Qual que é a conjuntura que se estabelecia ali na metade do século XX? Né? Num pós-guerra, né? No pós-segunda guerra, né? No caso, né? Onde você tem, sobretudo, a sociedade estadunidense, né? Sobretudo a sociedade muito voltada para o consumo, uma sociedade que viveu, que foi a protagonista da crise de 29, claro que é uma crise com outras implicações, com uma outra dinâmica, não numa dinâmica ultraliberal que a gente vive no mundo hoje, mas foi uma crise, e como toda crise, a classe trabalhadora, né, sempre vai pagar isso, sempre vai pagar essa conta. E, obviamente, eu não posso me furtar também de fazer um recorte um tanto quanto classista dessa questão toda. Mas, trazendo o filme na conjuntura da época, né, o que significa isso? Né, a gente tem esse pós-guerra, no próprio filme, os donos da McDonald's, vou colocar os fundadores da McDonald's, né, eles viviam de um ciclo de vários empreendimentos, se é que é essa palavra, de vários momentos em que eles tentaram o que a gente chama hoje, né? Eu acho que o professor Vanderlei vai falar isso mais sobre empreender, né? Empreendedorismo. Eles começaram ali com uma sala de cinema, olha isso, uma sala de cinema, né? Aí veio a crise de 29, e claro, o povo parou de ir no cinema para poder comprar comida, não tinha dinheiro nem para comida, morrendo de fome, né? Então já começa falando isso, aí a gente tem esse pós-guerra e um vendedor de uma espécie de eletrodoméstico, mas para uma outra área, que é a área voltada para prestação de serviços aí, e, aliás, para o comércio também, né, que ele vendia uma centrífuga, um liquidificador gigante, alguma coisa nesse sentido, né, e estava mais ou menos no ramo dele, né, de vender isso, vendia em grandes volumes. Ele conheceu os irmãos aí que tinham aquela lanchonete. Mas o que é muito interessante nisso, em que a lanchonete, olha, veja bem, gente, nós estamos falando da metade do século XX. Nós estamos falando aí do pós-fordismo, ou Fordismo ali. O Fordismo começa, tem a Segunda Guerra, e acredito que o professor também tem mais acúmulo em relação ao Fordismo, ao Fordismo, né? Em relação a isso tudo, que ele deve entrar um pouco depois, mas vejam bem, quando a gente fala de Fordismo, é essa o quê? Produção em série. E é engraçado, né, que no filme tem, eles têm uma espécie de uma dança, onde é como se fosse um mecanismo onde um vira e o outro traz o sanduíche. Aí o outro ali. O que é engraçado é que eles mesmos, como era uma demanda nova, eles mesmos produziram o próprio equipamento de injetar ketchup, né, mostarda. Então tem toda uma linha de produção ali para um sanduíche ficar pronto em 30 segundos. Então no início do filme ali mostra que nos apresentando a questão, ele demorando minutos e minutos, até quase hora, para poder comer. Ele chega num lugar e comer meia hora e não tem talher, né? E a gente chega no momento em que essas inovações, elas chegam, né? Mas muito em cima de um padrão de vida, de uma mentalidade econômica, das coisas serem rápidas. Comer rápido. Por que a gente come rápido? Por que existe o fast food? Porque nós não temos tempo. Ora bem, vejam bem, num país pós-segunda guerra, que estava cheio de dinheiro acumulado, porque na guerra os americanos produziram internamente ou então produziram arma para a segunda guerra, depois eles foram lá e contribuíram, né, de certa forma, para o fim da Segunda Guerra Mundial. Então eles têm uma acumulação muito grande de capital para o seu mercado interno. E a América Latina, eles já faziam já o papel sujo, como sempre, como imperialistas, e mandando as políticas econômicas latino-americanas nessa época, né? E olha que a gente está falando aí em meados aí do século XX, né? Então, os americanos já estavam com esse grande acúmulo de dinheiro, né? Houve uma reforma trabalhista lá também, onde
os parcos direitos trabalhistas que existiam, eles acabaram. Ou seja, não tinha tempo para comer, as pessoas não tinham tempo para ficar em casa, as pessoas queriam consumir, era fast food, era comida rápida, era a comida do pozinho, né? Então, que a gente vê isso no filme, né? Claro que não tem nessa linha, o produto do milkshake, ele é desidratado para não precisar de deixar o sorvete congelando, porque refrigerador, nessa época, a tecnologia dele demandava muita energia, até hoje. O item que mais gasta luz nas nossas casas é a geladeira. Se você tiver uma geladeira velha, ferrou. A sua conta vai vir no mínimo 50 conto. Então é melhor ir lá nas Casas Bahia, né? Vai nas Casas Bahia lá e compra uma de 36 vezes, que o valor da sua conta você vai pegar uma. Vai pegar, olha só, já estou fazendo jabá das Casas Bahia, né? Enquanto ela existisse, e não ficar sonegando imposto por aí, para deixar de pagar professor e médico, né? Já dando toque na Ricardo Eletro também. Mas por que eu quero falar disso tudo, gente? Né? Por que eu quero falar disso tudo? Porque é um modelo que nós temos. É um modelo que capitalista, né? McDonald's, ela cresce nesse sistema. E olha que quando acontece, aí acho que na segunda parte da minha fala eu devo entrar nessa questão, né? Porque começa com os irmãos que eles não queriam ampliar muito, não tinham grandes pretensões, grandes ambições, eles queriam ficar ali com pequenos comerciantes e tal, ficar na deles. Embora, uma coisa que eles não queriam abrir mão na franquia, os 1,9%. Eles não queriam aumentar a margem de lucro do franqueado. Isso é uma questão, tem ali. Ah, mas é isso, aquilo, mas ao mesmo tempo, né, se não houvesse também a ganância por parte deles, o outro não ia seguir uma outra linha ali, enfim, né? Então, assim, para quem assistiu o filme, acho que pode se situar melhor. Quem não assistiu ainda, acredito que depois disso, depois desse debate nosso, pode assistir e fazer essas e agregar, né, a partir disso que a gente está falando. Bom, nessa primeira parte, assim, eu queria só deixar essa questão introdutória. Bom, o que nós temos? Um pós-guerra, nós temos um país que saiu de uma crise, se fortaleceu a partir de uma cidade da Segunda Guerra, tinha uma sociedade com um absurdo consumo, precisava de um consumo interno muito grande, existiam ainda pessoas ali e existia uma massa de trabalhadores e trabalhadoras, né, precisando o quê? Fazendo uma analogia com a crise que nós estamos vivendo nos últimos 10 anos e derradeiramente chegou agora com tudo a partir do vírus que está matando, né? O que acontece? As pessoas também, elas havia um pós-guerra e aquelas pessoas que não tinham ocupação nos Estados Unidos, à época, também precisavam o quê? Empreender. E para isso elas pegaram uma franquia para poder começar. Por isso que o protagonista, o Kroc, né, ele chega e pensa, não, o meu público que vai fazer isso aqui não é esses caras ricos do golfe aqui, porque eles não estão nem ali. Ali é mais uma coisa para eles ganhar o dinheirinho deles. Eu quero famílias trabalhando para mim. Eu quero a classe média que tem algum recurso, que pode, inclusive, para comprar a franquia, fazer a mesma coisa que eu fiz. Ir lá no banco, deixar a hipoteca da casa como penhora e pegar o dinheiro emprestado e criar as outras McDonald's e assim por diante. Ou seja, um movimento cíclico em que o próprio mercado financeiro, um dos agentes do mercado financeiro, percebe isso, quando ele está ali quase perdendo o imóvel dele, ele do lado escuta, né? E vai ali e conversa com ele. Vem cá, você está vendendo a coisa errada. A sua questão é o quê? São imóveis. A partir dessa questão dos imóveis, né? Eu vou passar a palavra aqui, depois eu vou retornar isso. Vou retornar aqui que eu vou fazer um paralelo com o Poderoso Chefão 3, que envolve mercado imobiliário, para a gente fazer essa discussão bem conjuntural acerca disso aí. Professor, me desculpa, eu falo demais.
Estou me policiando aqui, mas é porque o filme traz muitos elementos que eu fui colocando aqui a partir desse meu recorte aí. Me desculpa, a palavra é toda sua, meu querido. Muito bem. Obrigado, professor, excelente. Eu concordo plenamente, professor, que o filme traz essas discussões. Fui conversar com alguns colegas e amigos meus, e eles falaram que para alguns o filme é amor, para outros é ódio. Inclusive, teve um depoimento de uma pessoa que não quer mais comer no McDonald's depois do filme. E tem outras, né, que já vê o filme como uma linda e bela história de empreendedorismo. Então, assim, talvez a nossa tentativa aqui seja tentar investigar, além, né, do próprio conteúdo do filme, por que existe essa recepção diferenciada, por que existe, né, esses conjuntos de olhares, né, em relação ao filme, e também por que no campo, né, nas discussões de empreendedorismo, ele é tão bem visto, né? Então, hoje eu fui acompanhar aqui um grande empreendedor brasileiro, que você deve conhecer, chama Flávio Augusto, fundou a WhatsApp, comprou um time de futebol, escreveu aqueles 4 livros de geração valor e tudo mais, e ele faz uma defesa do Ray mesmo no filme, né? Então, a gente está considerando aqui a visão do filme, não a visão, a biografia que ele escreveu, e nem tão pouco, vamos dizer assim, uma história real. Mas mesmo a partir do filme, o Flávio Augusto, por exemplo, vai defender que, enfim, o que ele fez foi certo, foi correto e tudo mais, em prol de um princípio ali que o Flávio vai discutir, que é a ideia da eficiência, né? Na verdade, assim, ele vai dizer, nossa, o Ray percebeu que aqueles irmãos não conseguiam fazer o negócio de uma forma escalar, não conseguiam uma escala maior, eles ficavam presos ali naquele, pela sua cultura, enfim, pela sua falta, talvez, de arriscar, por vários motivos que o próprio Flávio coloca, e então foi o Ray que falou, não, eu quero escala, e aí ele, né, precisou, de certa forma, né, de fazer certas ações ali, que é a parte discutível, vamos dizer assim, que muita gente acabou conversando. E aí, voltando um pouquinho, né, eu acho bastante interessante que você colocou do contexto, né, no campo do empreendedorismo hoje, né, além daquelas visões schumpeterianas da questão da economia, além da visão do perfil empreendedor, que a gente chama de visão comportamentalista, tem uma visão, por exemplo, de chamação empreendedora. Então, ela tenta superar um pouco dessas limitações e dizer o seguinte, né, o contexto é extremamente importante, né, para que uma inovação, para que uma ideia, ela possa se efetivar, ela possa ter eficiência, ela possa se tornar um negócio. Então, esse contexto que você destacou aí, eu acho que é fundamental para entender por que um modelo de negócio que vamos dizer assim, pautado na ideia da velocidade, né? É bem interessante no início do filme que o filme vai jogando aqueles indicativos, né? Não é à toa que ele fica esperando 30 minutos, aí depois ele vê que está tudo errado, ele vê que demora, meio que o filme está dizendo, né? Daqui a pouco a solução será apresentada para isso. Acho que a narrativa é muito interessante nesse momento, né? E ele faz questão de, no início do filme, demonstrar isso várias vezes, que daqui a pouco vem o fast. Por enquanto está tudo muito lento, está tudo muito... enfim, está tudo muito ineficiente. Então, eu acho que essa discussão da sociedade, da questão do consumo, é extremamente relevante para entender essa época, né, e para entender por que o mercado aceitaria e se engajaria nesse negócio, né, compraria, teria consumo. Então, eu acho que essas são questões extremamente relevantes. Eu vou voltar um pouquinho nisso no final, pegando aí o que o senhor colocou, e trazendo um pouquinho a ideia da sociedade do cansaço, que eu acho que é interessante a gente discutir aqui, né? Eu acho que tem todo sentido, tanto do ponto de vista do Ray, né, que é uma pessoa cansada, você vê isso durante o filme também, porque ele tem uma coisa ali, né, que a gente vai discutir, que isso não é só um perfil, mas também é um aspecto social da nossa época, né, que é essa ideia da sociedade do cansaço, que eu vou explorar depois, que faz com que ele queira sempre mais, né? A esposa dele pergunta, mas quando vai parar? E ele fala, provavelmente nunca, né? E aí a gente, às vezes, acha que isso é só um aspecto comportamental, mas eu concordo muito com essa visão, né? Um aspecto também da sociedade, né? Dessa ideia do autocontrole, da motivação, enfim, de você ter que ser empreendedor, ser bem-sucedido. Acho que isso é interessante se discutir também. E é um aspecto da cultura norte-americana, né? Muito já debatido, a questão da antropologia, do self-made man, né? Do homem que se faz, se constrói sozinho, que empreende, que enfim, né, que consegue vencer na vida. Isso também é bastante interessante de ser discutido. Aí eu vou fazer só uma volta aqui, talvez uma questão mais tranquila de se discutir, que é a questão relacionada à TGA, né? E eu espero que alguns alunos de Teoria Geral da Administração estejam assistindo, e é interessante como aparece, o senhor colocou, a ideia do Fordismo, a ideia do Taylorismo ali no início do filme, né? Não é à toa que o próprio
Ray fala, né, eu encontrei entre aspas, uma fábrica da Ford lá no meio lá naquele restaurante, né? Ele faz essa menção, não é à toa que isso está ali. Então, acho que é interessante comentar, né, desse ponto de vista, que ali você tem um conjunto do que foi estabelecido ali pelo Taylor, né, naquele livro Princípios de Administração Científica, né, que é a ideia da administração científica, né, e principalmente o que temos ali é o estudo dos tempos e dos movimentos, né. Então, quando eu estava vendo o filme, né, meio que me passou despercebido, até que de repente eu vi o irmão com o relógio, né, aí eu falei, é o Taylor, né, porque em algumas das biografias, como no livro muito interessante do Morgan, Imagens das Organizações, ele conta que o Taylor era aquele sujeito ali, que ele media o tempo na sua vida, né, que ele ia para o campo de futebol, ele fala isso no livro, e ficava contando os passos. Então, assim, né, nesse livro eu vou dizer que ele era um sujeito neurótico, pelo controle do tempo e dos movimentos, né. E ali você vê muito bem como um dos irmãos, né, principalmente um dos irmãos, descobre, não é descobre, porque vamos contextualizar, né, o Fordismo, melhor, essas ideias provavelmente já eram difundidas, né, a gente não sabe se ele teve acesso ou não, isso é uma coisa que a gente talvez nunca vai saber, mas é provável que sim, e que eles, né, não tenham criado aquilo do nada, né, isso também às vezes é preciso superar, aquela ideia ali de tempo, movimento, cronometrar, está lá no livro do Taylor, está na Ford, né, está na linha de montagem, muito daquilo ali. Tem um momento ali que ele fala, né, não poderia perder um segundo, não sei se o senhor lembra ali, né, não pode perder tempo nenhum, todo o tempo tem que ser ganho no movimento e tudo mais. E ele faz esse treinamento, que eu acho maravilhoso. Essa parte, para mim, é assim, a gente que dá aula de TGA, eu falei, não vou dar aula de TGA mais, eu vou mostrar isso. A parte da administração científica, né? Que é maravilhoso. Ele leva as pessoas ali e vai cronometrar o tempo e o movimento para poder, né, criar ali o seu modelo de produção rápido, né, que pode fazer tudo em 30 segundos. Então, eu acho que isso é fundamental. E lá no próprio Taylor, né, ele falava que é preciso do treinamento, né? No livro ele pega ali, né, o que ele chamava do homem-boi dele, o homem forte, que ia carregar os lingotes de ferro e treinava ele, mandava ele descansar, mandava ele continuar. E isso aparece no filme também, né? Tem hora que o Michael Keaton fala, descansar é daqui a pouco, agora você tem que trabalhar, e trabalha, né? E vai fazendo todo esse controle ali da produção. Então, nesse ponto de vista interno ali da produção, eu acho que o filme traz um ilustrativo muito interessante de se discutir nas aulas, de se trabalhar com os alunos, né, de ilustrar ali a ideia da padronização, né, e do trabalhador especializado. Cada um faz uma coisa e é tudo muito padronizado. Não são 3 picles, são 2. Quando é 3, ele chega lá no campo lá de golfe nervoso. Não é 3, não, é 2, né? E tudo mais, a questão da batata ali, que eu acho maravilhoso, né? Que é um detalhe que pra gente, nessa parte, a gente fica, nossa, que interessante que foi colocado. 205 graus, 200, não, mas passou 5 minutos, não, mas tá perfeito. Não, mas tudo precisa, né, ser dentro daquele padrão ali. Então, acho que essa minha primeira breve fala seria para lembrar um pouco dessa questão da TGA ali, da questão dos princípios, né, do Taylorismo, e depois, né, foram da fábrica da Ford ali, da linha de montagem, que de certa forma é bastante ilustrado ali, né, a padronização e o trabalho especializado. E eu acho que muito interessante que quando ele vai treinando os funcionários, ele vai cronometrando, ele vai chegando naquele padrão, ele vai conseguindo estabelecer ali, né, o que seria a peça padrão, o produto padrão, né, e ele tem medo da escala porque não conseguiria reproduzir a qualidade. Então, acho que isso é fundamental de se observar também esse modo, né, que os irmãos, que um irmão principalmente, né, parece ter esse perfil, lida com essa questão da padronização do seu produto. Então, eu acho que é interessante esse filme, porque ele começa a despertar essas várias lembranças, né, como toda obra que você começa a lançar diferentes olhares. Então, assim, no início eu queria comentar essa primeira parte, né, e talvez pensar na minha segunda parte que eu vou introduzir o seguinte, né, você tem ali 2 pessoas que são rotuladas como empreendedores, né, não 2 pessoas, mas os irmãos e também o próprio Ray, né? Então você acha toda essa discussão. Os irmãos seriam pela ideia do modelo de produção do hambúrguer, da velocidade, o modelo eficiente e tudo mais, e o Ray pelo
modelo de negócio, né? Que aí não envolve só a produção em si, mas envolve a ideia das franquias e vai na questão imobiliária e tudo mais. Então, acho que isso é interessante para a sua época, né? Cada uma com suas contradições, né? Não, ali não é a ideia de ter santo ou pecador no filme, não é essa a ideia, você deixou bem claro ali, né? Mas a ideia de uma análise de como que esses atores se relacionam e como que eles se relacionam com o seu contexto. Então, eu acho que o filme traz elementos muito interessantes para se discutir isso. Mas eu acho que a primeira fala seria isso, e depois eu volto tentando fazer um pouco dessa discussão, né, desses modelos, do que foi a inovação de cada um deles, né, e por que obteve sucesso, né, e depois também fazer uma fala, né, sobre como que a gente pode ver, como que a gente pode analisar as atitudes comportamentais ali, né, o que tem do ponto de vista de perfil empreendedor em cada um desses atores ali, né, e também aquela discussão que acho que o filme é interessante para isso, que é a questão da ética dos negócios, a questão dos negócios e da ética, do empreendedorismo e da ética, que também acho que merece ser discutido ali, até mesmo pelas controvérsias do filme e das ações ali. Mas é isso, professor, obrigado. Está de volta a bola. Ou melhor, a ampulheta, de volta a ampuleta. Pois é, já virei ela aqui, acabei de virar. Então, várias questões, obviamente, quando a gente traça essa crítica, em hora alguma a gente está falando contra qualquer pessoa que trabalha, né, na frente disso, porque a gente sabe o que faz levar para frente o McDonald's, para além daquela marca, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso, né, do que a simbologia do McDonald's, né, o que faz levar aquilo ali são exatamente aqueles trabalhadores e trabalhadoras que ficam ali horas e horas a fio, trabalhando 8 horas em pé direto, né, e porque precisa de quê? Bater a meta de vender, de ficar pronto um sanduíche em 30 segundos, né? Então tem toda uma questão. Acho que o sucesso de qualquer coisa, de qualquer empreendedor, o sucesso vai estar a partir de quem trabalha. Daquele trabalhador, daquela trabalhadora que está ali na frente, né? Então, assim, TGA, eu fiz a disciplina de TGA, aonde eu fiz publicidade, TGA, Teoria Geral da Administração, não é isso? Eu fiz essa disciplina como isolada no curso de administração que tinha na faculdade que eu fiz publicidade. No Pitágoras, em Belo Horizonte e tal. Não era Pitágoras, não, depois o Pitágoras comprou. Né? Aí eu fui exatamente para estudar, né, um pouco, né, sobre nessa perspectiva da administração, o toyotismo, o taylorismo, né, e o fordismo, né, nessa linha e tal. Foi bem interessante porque na publicidade a gente tem a gestão também na publicidade, propaganda, das agências, das produtoras, né? Embora nós tenhamos aí esse recorte classista, a gente também tem um recorte enquanto empresa mesmo, no meio que a gente vive, né? No espaço que a gente vive e quais os elementos que essas empresas, que o pequeno comércio, né? Que essa galera precisa de ter minimamente ali, sobretudo em relação aos seus trabalhadores e trabalhadoras ali. Então, assim, por isso que eu acho essas lives, né, esse projeto de extensão específico, quando eu considero esse caráter multidisciplinar, exatamente a gente está dialogando com todas as frentes, né, e pegando pontos convergentes nisso tudo para a gente exatamente avançar. Né? Aí você falou exatamente de algumas coisas aí, do Ray, aí eu vou citar uma coisa que eu percebi ali, né, a partir da ambição dele. Porque a sociedade estadunidense é uma sociedade que ela é trabalhada na ambição. Né, que é o sujeito sozinho, ele pode conseguir o lugar ao sol. Né? Então ele vai, e eles têm essa perspectiva, faz parte da cultura deles. Né? Não vou nem falar da cultura deles, não, porque a cultura norte-americana, ela começa exatamente com o genocídio indígena, é a partir de uma cultura que veio da Europa, né, para começar a varrer de leste a oeste ali, e entre outras questões, inclusive de segregação, que aquela região ali tem, e passa pela história da McDonald's,
que eles não colocaram no filme, mas quem minimamente sabe dos territórios um pouco da história, tem um pouco ali, afinal de contas, como era a força de trabalho na McDonald's, né, exatamente naquele momento. Sobretudo na primeira McDonald's, né? Se a gente reparar bem quem trabalhava ali dentro, a gente vê, e quem frequentava, a gente vê claramente, né, que só eram pessoas brancas. Então existe uma questão nos Estados Unidos aí, que eu quero entrar a fazer essa observação, não vou entrar muito em razão do nosso tempo, mas é só para deixar isso aí a título de provocação. E uma outra coisa através da ambição dele, e é um filme construído o quê? Uma nação construída o quê? Por homens. A ambição dele é tão cega, mas tão cega como todas, né? Que ele não vê a companheira dele de toda uma vida, que passou por todos os perrengues, que passou por todas as questões, e quando ele ganha muita grana, ele simplesmente chega e fala, eu quero divórcio. Sabe? Sem contar com nada, sabe? Com a companheira dele, essa coisa toda. O que quer dizer com isso? O que quer dizer com isso? Essa ambição, a partir disso tudo, ela é lastreada no algo que a gente chama de patriarcado. Que nós, homens, crescemos a partir disso aí, sobretudo naquele país, né? Então, o que a gente vê também? Essa ambição. E essa ambição não para por aí. Quando ele vai procurar conversar com aquele que virou um parceiro dele, um franqueado, ele vê uma mulher tocando piano, mesmo sabendo que ela era companheira, e foi. E percebeu-se que ela tinha uma linha de ambição, só que ele quer o quê? Conquistar. E esse conquistar tem a ver com a conquista territorial. Qual que era o território? Aquela mulher, que porventura ele ficou com ela depois, ele fazia parte da vida daquele companheiro dele que ele vendeu a franquia. E ele chegou também a conquistou, assim como ele o quê? Conquistou, descobriu o quê? A partir do momento, eu volto naquele finalzinho da minha fala, quando o mercado financeiro fica de olho nele, não aquele sujeito que queria pegar a casa dele a mando de alguém, quando um outro capitalista estava ali, escutou ao lado, chamou ele para conversar, peraí, né? Aí o que eu falei, né? O mercado imobiliário, ele é basicamente, no pós-guerra estadunidense, né? Dentro dos Estados Unidos, no pós-guerra, o mercado imobiliário, ele comanda muito. As terras americanas, elas valorizaram demais, porque a gente tinha uma Europa dizimada. A gente tinha uma Europa que as suas principais capitais, né, tinham sido dizimadas, né? Quando não estava em ruínas, estava com um desemprego gigante, fome, doença e por aí vai. Os Estados Unidos, o único bombardeio que sofreu, que também foi um horror, né, que foi de Pearl Harbor, o único bombardeio que sofreu foi ali, né, que foi um horror, muita gente morreu, milhares de pessoas morreram, uma coisa não exclui a outra, né, mas basicamente, então, você tem uma supervalorização do imóvel nos Estados Unidos. E a McDonald's, ela cresce muito em razão disso. Você não vai vender sanduíche. Aí a gente pensa, vamos ver, aonde tem uma McDonald's no Brasil, aonde tem um metro quadrado mais caro? Exemplo, a primeira McDonald's em Belo Horizonte, quando ela chegou no final da década de 80, nos anos 90 ali, junto com o Shopping Cidade e tal, foi na Rio de Janeiro, esquina com Goitacazes. Logo na esquina era um posto Paládio, para baixo tinha um Cine Paládio, hoje é o Sesc Paládio. A primeira McDonald's foi no metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. Depois ela vai para os principais shoppings, né? As lojas físicas, as lojas das McDonald's, quando não estão em shoppings, elas estão em terrenos extremamente valorizados. Só a gente começar a pensar aonde tem McDonald's, então ela primeiro, para um franqueado, ele precisa... Hoje o franqueado, aquele terreno, eu não sei como é que está isso, mas até então pertencia a eles, a McDonald's Corporation. Por quê? Descobriu-se no pós-guerra e que
o terreno, ele vale muito. Aí eu vou lá no Chefão 3. Vou lá no Poderoso Chefão 3. Quem não assistiu, assista. Poderoso Chefão 3 é sensacional. Quando o Vito Corleone, ele chega, que já é o Al Pacino, ele chega e quer diversificar e parar com a máfia e com os cassinos, e já com os cassinos, ele começa a querer investir em imóveis. E ele vai aonde? Bater na porta do Vaticano, porque até então 40% dos imóveis das principais cidades europeias pertenciam à Igreja Católica. Por quê? Pela mesma razão, né? Aí eu volto, porque as igrejas e algumas religiões, sobretudo essas de que têm uma base europeia, elas trabalham exatamente o quê? O terreno. Ela trabalha exatamente o território. Elas constroem em cima de algum lugar onde tem uma grande valorização e especulação imobiliária, porque usam das mesmas táticas. O que eu quero dizer com isso? Aí eu volto no próprio filme. Olha, se você quiser deixá-los à mercê, compra o terreno deles. Porque é aquela história, se tirar, pode tirar tudo, mas se tirar o terreno, né, que é o seguinte, que tem um valor nessa sociedade, sobretudo a sociedade que cresceu a partir da grilagem, da invasão de terras, né, de um país que também foi invadido, então você tem essa mesma linha. Da mesma forma que a América, no final dos anos 2000, ela quebra exatamente por causa de questões do setor imobiliário, lá no governo Bush, né? Então, trazendo essa história toda, né, nessa perspectiva, então, e fazendo um paralelo com o que a gente vive hoje, por que aqui em Divinópolis, por exemplo, não se é em Cláudio, professor, aqui em Divinópolis, em Belo Horizonte, tem uma série de comércios fechados e no lugar está ali, aluga-se. No primeiro momento em que um empreendedor, um pequeno comerciante, ou um pequeno agricultor que arrenda uma terra daquela, ele fica sem a sua subsistência, ele não tem como pagar a sua terra. Ele não tem como pagar aquele lugar que ele está. Porque a gente tem uma lógica que a maioria, né, do recurso que a gente entra, seja para um pequeno comerciante, médio comerciante, um pequeno agricultor, se ele não é dono de sua terra, esse pequeno recurso é para quê? É para pagar o aluguel de onde ele está. Nós mesmos, eu, por exemplo, eu não tenho casa própria. Grande parte do meu salário é para pagar o meu aluguel, por exemplo. Isso, a minha maior preocupação de eu perder emprego é qual? Lugar para morar e saúde. Então, assim, quando a gente faz uma análise desse modelo econômico, dessa coisa toda, é importante, e o filme coloca, e na hora acendeu aquela chavinha, gente, olha aí a questão imobiliária, mais uma vez, dando as cartas. Qualquer comércio hoje, principalmente nessa quebradeira que a gente está vendo aí, que ela só se agudizou agora, ela piorou agora, que vem já aí desde 2015 no Brasil, né? Ela é muito baseada em cima disso, né? Primeiro, aí a gente, claro que a gente vai para outro lugar, mas eu vou deixar isso aqui só para a gente começar a pensar na perspectiva. Primeiro, os Estados Unidos, eles têm uma coisa chamada essa ideia do empreendedorismo deles, esse modelo deles, que é em cima do comércio, em cima da prestação de serviço, da indústria. É diferente da nossa, por exemplo. Nós não produzimos, a gente faz o quê? A gente só produz, infelizmente, soja, minério, né? Soja, minério e carne. E é exportado. É o que a gente chama de commodities, né? Lá no McDonald's não trabalhava com commodities, trabalhava com uma outra coisa, né? Então a gente tem o que, ao mesmo tempo, um país como o nosso, fazendo um paralelo, por que a gente não tem McDonald's? Nem McDonald's nós temos também, porque nem essa capacidade a gente tem, porque nós ainda somos um país onde nós temos
vários problemas estruturais, e esse problema estrutural começa com falta de lugar para as pessoas morarem e principalmente para as pessoas montarem seu pequeno comércio, suas coisas. Então, eu vejo no filme algumas questões que não tem como eu deixar de fazer um paralelo, trazer isso conjunturalmente, porque a gente tem essa narrativa hoje aqui no Brasil, do empreendedorismo, essa coisa toda, assim, que a gente está vendo agora, falando isso, né? Dia 25 agora vai ter outra paralisação dos entregadores de aplicativo, né? Que tem essa discussão toda. Ou seja, a gente tem uma linha, uma construção em que de empreender só para conseguir um sustento ou para querer ser dono dos meios. Só que a nossa perspectiva de empreender, a gente vai continuar sendo dependente, a gente vai continuar sem recursos, e isso aqui na economia, inclusive, o sinistro da economia deixou bem claro, os pequenos não estão nem aí para eles. Então, assim, é uma questão para a gente trazer, né, a ambição do Roy Kroc, né? Qual que é o lastro, né? Qual que é a base dessa ambição dele? E quando, por exemplo, você tem uma rede pequena de hamburguerias, e quando chega uma McDonald's, com preço, com estacionamento, com uma série de coisas, o que acontece com esse pequeno? Né? Qual que é a forma que eles chegam extremamente voraz? Então são questões que eu gosto de deixar assim, dentro do que o filme tem ali. O filme tem essas questões, tem várias questões positivas ali, né? Mas assim, eu vejo que tem algumas coisas que pode trazer para o nosso cotidiano mesmo, enquanto país, principalmente um país dependente, sabe? Professora, vou fazer o seguinte, deixa eu pegar então, já que a gente acabou levando essa segunda fala também para uma questão dessa crítica mais ampla, eu vou pegar uma coisa interessante, que eu acho que é importante se discutir, assim, um pouco mais crítica, tanto não ao filme em si, né, mas a essa visão, e aí depois eu faço o meu elogio por fim sobre a questão do perfil. Eu acho que é uma coisa que você falou que é bastante interessante, né, e que a gente tem que ter bastante cuidado, e assim, isso vem sendo muito discutido, eu falei isso na minha primeira aula de empreendedorismo, fiz um panorama, né, do que é a visão sobre empreendedorismo no mundo, por que ele se tornou tão forte, por que toda universidade trabalha com essa perspectiva e tudo mais, tentando ali, né, separar um pouquinho o joio do trigo, ou talvez não jogar o bebê junto com a água do banho, né, como dizem, né, tentando separar de alguma forma essas questões. Mas eu acho que tem uma questão muito interessante que hoje o empreendedorismo é muito discutido por essa questão do empreendedorismo de palco, por essa questão motivacional, por essa questão da própria autoajuda, né, essa questão do você pode e tudo mais. E isso aparece no filme de uma forma muito interessante. Na verdade, assim, na segunda vez eu fui pegando um pouco mais essa questão, mas na primeira vez tem aquele livro, na verdade o livro não, o vinil, né, que ele fica ouvindo, né, você pode, a persistência e tudo mais. E, salvo engano, o título era alguma coisa como para ser uma... persistência é o segredo, vamos dizer assim, né? A grande questão que está ali. Então, isso vem sendo muito discutido e vem sendo muito tratado também, que é a ideia de que você ser empreendedor basta ter persistência, né? E isso já está mais do que discutido cientificamente que não é exatamente isso, né? Então, para você ser empreendedor, para você construir um negócio, né, há vários elementos que precisam ser considerados, inclusive você percebe que ele não é uma pessoa de classe média alta, talvez, vamos dizer assim, ou enfim, eu tenho uma certa condição de vida para poder empreender. Quando eu conversei com um colega meu sobre a questão do filme, ele falava, mas se o Ray, por exemplo, fosse uma pessoa sem casa, ou com um outro tipo de estrutura, com outro tipo de trabalho, com uma vida muito menos confortável, porque você percebe que ele tem uma vida, ele trabalha muito, claro, mas ele tem uma vida ali com uma certa estabilidade, né, vamos dizer assim, né, ao ponto dele ter uma casa própria e tudo mais. Meu colega fala assim, ele talvez não teria arriscado, ele talvez não teria feito, porque
ele conseguiu também, porque ele já tinha um certo padrão, ele já tinha uma certa condição ali. Então, essa questão desses discursos empreendedores também é algo que o filme me lembrou muito, essa questão da positividade, né? O livro, eu lembrei agora, é sobre a questão da positividade e tudo mais. E aí, como eu comentei, então, assim, para a gente fazer um diálogo sobre essa questão, o Byung-Chul Han, ele tem esse livro, A Sociedade do Cansaço, né? E ele traz muito disso, né? Como que se foi construindo por meio do discurso motivacional, das palestras, dos livros, um discurso que foi crescendo, né, dizendo assim, você pode, eu consigo, né, e ele vem trazendo isso como algo perigoso, porque muitas pessoas que acabam, vamos dizer assim, acreditando de uma forma muito religiosa, não seria a palavra correta, mas assim, tornando isso a sua religião, o seu modo de vida, a sua verdade, acaba depois tendo transtornos, não conseguindo se realizar nunca, né, porque sempre quer chegar no topo, sempre quer chegar no alto, ou seja, isso acaba trazendo excesso de trabalho, isso acaba trazendo um conjunto, inclusive, de doenças, que é o que o Byung-Chul Han vai discutir, ele vai relacionar a depressão com isso. A sociedade hoje, não só norte-americana, né, ele é sul-coreano, esse filósofo vai dizer, não só a sociedade norte-americana, mas todos estão imbricados hoje com esse discurso que diz pra gente, trabalha, empreenda, faça seu negócio, não peça nada para o Estado, não peça nada para ninguém, você sozinho vai dar conta se você tiver a palavrinha do filme, persistência, né? A gente sabe, e ele discute de uma forma muito interessante, que isso tem que ser avaliado de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, que senão a gente, né, vai cair nessa onda e nunca vai se realizar, sempre vai procurar uma coisa maior, sempre pode entrar em depressão e um conjunto de complicações aí, ou simplesmente se endividar, igual ele fez, né, porque ele conseguiu sair daquilo, mas poderia ser que ele poderia ter perdido a casa, né? Inclusive vários outros devem ter feito processos que perderam a casa, realmente isso existe, né, essa questão dos casos de empreendedorismo e tudo mais. Então, achei que isso é bastante interessante. E aí, pensando um pouco nisso, né, me veio uma questão do que é o sucesso também. Eu acho que o filme traz uma discussão muito importante. Porque para o Ray, para o McDonald's, para um conjunto de empreendedores, né, o sucesso é você ser grande. Né? É você ter todas as lojas em 100 países, e ampliar e tudo mais. Mas se você pensar bem, né, a questão daqueles irmãos ali, eles também tiveram sucesso, porque eles estabeleceram a visão deles, né, pelo menos ali em parte do filme era outra, né? O sucesso não era a ideia de você ser grande, aquela coisa de ter um império, de você ter um negócio que todo mundo, mas ter um negócio de qualidade, a questão da família, eles trazem em vários momentos, né? Quando eles não querem o milkshake fake, né? Quando eles não querem o milkshake fake, eles falam disso. Quando eles não falam assim, que um dia você vai transformar a minha carne em não sei o quê. Então, assim, eles trazem um pouco dessa noção de que eles queriam talvez ficar ali naquele negócio, né, que era um sucesso do ponto de vista da perspectiva deles. Então, acho que é importante, o filme também traz um pouquinho dessa discussão, né? O sucesso nem sempre é você escalar, ser o maior do mundo, etc. Depende do empreendedor. Existem visões empreendedoras que o sucesso tem que ser entendido a partir de perspectivas, inclusive, mais minimalistas, vamos chamar assim, que é um termo que vem sendo bastante discutido hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, vou encaminhar então para o final aqui a questão do tempo. Acho que o filme não deu para discutir nem muita questão do perfil, mas vou encaminhar então para fechar e eu passo para o senhor, professor, pode ser? Só porque o tempo aqui tem uma questão de se respeitar e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito interessante se observar no filme, como essa questão também tem que ser pensada, e às vezes você ser um empreendedor de sucesso não significa você ter um McDonald's ou ter em vários países, mas você ter um negócio que é bem sucedido. Pode ser numa cidade só, pequeno, né, mas dentro daquela mentalidade que eles escolheram. Qualidade, manter ali, é o sonho deles, enfim, tudo mais. Então, isso acho que é importante também ser considerado. Porque uma das discussões que eu vi, né, muito é assim, mas se não fosse o Ray, eles jamais seriam bem-sucedidos. Eu pensei, mas eles eram bem-sucedidos. Eles construíram um negócio, eles inovaram, eles tinham o seu trabalho, né? Eles só não tinham a questão da escala, eles só não tinham aquela projeção toda. Então, acho que são questões muito relevantes. Eu vou fazer o seguinte, então, vou deixar algumas indicações, né, que a gente não conseguiu falar aqui, que eu acho fundamental para quem quer ver o filme a partir de várias óticas, né?
olhar o perfil do Ray e o perfil dos McDonald's é interessante, né? Como que eles viram as oportunidades, como que eles trabalharam em torno daquelas oportunidades, eu acho que isso é importante se discutir. Essa questão da autorrealização que aparece o tempo todo, né? Porque uma das características principais dos empreendedores, e o Sebrae e vários autores trazem isso, é a questão da autorrealização e do risco, né? Isso aparece muito no filme. A questão que eu ia trabalhar um pouquinho, mas aqui fica só uma indicação, o próprio Flávio Augusto tem um livro chamado Ponto de Inflexão, que é a ideia que ele trabalha na própria vida dele, aonde que houve as inflexões para que ele se tornasse um empreendedor. Uma inflexão é aquele ponto, né, onde muda a curva, tá? Assim, enfim, ela inverte o seu lado. Então, eu acho que tem pontos de inflexão muito interessantes no filme, para quem quer trabalhar essa noção também. E eu acho que tem duas coisas muito interessantes que eu gostei no filme. Eu acho que você lembra, professor, aquela cena bonita, né, quando ele pega na terra. Eu acho Nossa, que bonito demais, ele pega assim, né? Exatamente. Só que assim, eu vendo o filme, né, aí na primeira vez que ele pega na terra, eu tô do lado dele. Ele tá se esforçando, ele tá trabalhando, ele não fez nada que a gente, de certa forma, possa discriminar, vamos dizer assim, e tudo mais. Aí ele desce a terra, aí na segunda vez ele já pega a terra, ele já faz um gesto mais agressivo, né, meio que simbolizando ali que ele vai caminhar para algumas atitudes que aí a gente passa, né, a falar, não, ele fez isso, nossa, ele fez isso, nossa, ele fez isso, nossa, ele fez isso, daí você fica assim, oh, meu Deus, eu achei que eu ia terminar aí, de certa forma. Eu gostei muito dessa cena, ela aparece duas vezes, né, que ele pega isso e meio que são dois pontos, talvez, de inflexão, a forma como nós enxergamos o filme também. Nós, assim, quem está vendo pela primeira vez, né, no momento a gente tem um sentimento em relação a ele, né, ao protagonista, que é maravilhoso, o Michael Keaton é maravilhoso, então assim, você fica o tempo todo vendo como que ele atua bem, e isso é fantástico. Quando ele conversa com você no início do filme, você fala, ei, vai, eu tô com você, isso é maravilhoso também de se observar. E nessa parte final, quando de certa forma você começa a ver o personagem com outros olhos. Mas, então eu vou finalizar. Eu gostaria de agradecer o professor Sinclair, a Ana, pelo convite. Eu acho que tem tantas coisas para a gente conversar sobre esse filme, que não vai caber aqui, mas fica aí alguns desses insights aí de temas que podem ser discutidos e tratados. Mas é isso, e muito obrigado pelo convite. É isso. Eu também quero agradecer. A gente podia, eu não sabia do tempo, assim, que já temos uma hora a aula, né? 50 minutos. Queria agradecer também, obviamente, que eu vejo naqueles criadores do McDonald's ali, tipo, essa coisa que você falou, só para finalizar mesmo, assim, né? Do que é possível você ficar. Eles estavam bem, eles não queriam grandes ambições, ficar ali de boa, os dois vivendo. Tanto é que depois que o bicho começou a pegar, o outro quase morreu, né? Ficar ali, eu acho que é possível, né? Sim, né? Deve ser possível, pequeno comércio, pequeno serviço. Isso é imprescindível, as pequenas cidades vivem disso, né? Vamos nos ater à nossa universidade, onde a gente leciona, o que está presente na sua estrutura, em todos os projetos pedagógicos, é desenvolvimento local. Desenvolvimento local é para o pequeno. Cidades como Cláudio, como Itapecerica, como Itaguara, como Itatiaiuçu, sabe? Cidades pequenas. Quando chega mega empreendimentos assim, além de fazer o imóvel, a especulação imobiliária explodir, tira emprego, sabe? Então, assim, eu acho que a gente pode levar isso, pegar como exemplo os fundadores do McDonald's, e é possível, sim, você ficar ali com o seu pequeno espaço. Quando eu falo pequeno, significa ser... não vou nem falar a palavra medíocre, não. Pequeno não é ser menor, entende? Pequeno, gente, que dá para viver, que dá ali para ficar tranquilo. Os irmãos tinham uma vida tranquila. Até que chegou ali essa coisa e deu no que deu. McDonald's virou essa coisa toda e quem se ferrou, na verdade, depois foram os dois, tal, enfim. Ô, gente, muitíssimo obrigado. Quero agradecer aí. Falo para danar. Eu não sabia que era... Eu pensei que a gente ia falar mais ou menos 1h30, mas de boa. Quem não viu o filme, assista. Por gentileza. Assistam o filme, leiam, procurem várias coisas e a gente pode trocar ideia. Não estou no Facebook,
estou no Instagram, eu estou lá no @Pontoni, vocês me acham, tá bom? Professor, prazer imenso. Quando acabar a pandemia, vamos tomar um cafezinho. Você vem aqui de Vinópolis, eu vou em Cláudio. Então, a cachaça em Cláudio que é ótima, viu? A cachaça ariana, maravilhosa. Você que é de Lavras, pode procurar, tem umas cachaças boas aí. E a sapezinha também. Obrigado, gente. Beleza. Valeu. Foi um prazer, muito obrigado, pessoal. Tranquilo. Gente, eu peço desculpa, minha internet deu uma caída aqui, mas ela já voltou. Queria agradecer a presença de vocês. Foi um debate muito bom. Que nem o Valdeir estava falando, acho que daria mais 2 horas de debate, de tanta coisa que dá para a gente conversar sobre isso. Queria agradecer a presença de quem nos assistiu. E é isso. No próximo debate, a gente coloca algumas informações na página do Instagram, aqui na página do Facebook. E por mais é só. Boa noite para vocês.